casa de vocês? Tudo certo? No conforto de casa? Estão estudando? Assistindo as videoaulas? Quero ver, hein? Vamos a mais uma videoaula de ciências. Pessoal, aula passada nós falamos do assunto que faltava, que eram os vegetais. Falamos de raiz, caule e folhas, né? Incluindo a fotossíntese. Passei algumas questões do livro, né? Nós vamos ter questões impressas, como vocês já sabem, e vamos ter aí nosso momento de tirar dúvida. Então não se preocupem que a gente vai tirar todas as dúvidas. Peço que vocês peguem o módulo 2. A partir de hoje, vamos para o módulo 2. Peguem caderno também e o estojo. Lembrando que o resumo vai ser cobrado no caderno de ciências. Eu vou olhar tudo que eu estou passando para vocês copiarem, tá? Ficarem bem ocupadinhos. Então, gente, módulo 2. Primeiro assunto do módulo 2 é um assunto de física. Ai, meu Deus do céu, que desespero. É o assunto mais fácil que vocês vão ver em física. É o mais fácil. Então, gente, na página 194, nós vamos falar sobre movimento, o estudo do movimento. Então, veja, se eu quero me deslocar daqui, né, do final do quadro até o início do quadro, né, eu estou em movimento. Se eu estou aqui parado, eu estou em repouso. Porém, nós vamos perceber que em física, o que é tão comum para a gente, a física vai ter uma explicação para isso, que muitas vezes a gente não sabe. Vamos aprender agora, que é que a física vem explicar para a gente. Primeiro, para eu saber se algum corpo está em movimento ou está em repouso, eu tenho que adotar um referencial. Aqui, ó, grifei para vocês. O que é esse referencial? Um ponto de referência, bem simples. O livro traz para a gente, nessa página, um exemplo de referencial em relação ao Sol e a um motociclista, uma pessoa lá na moto. Então vejam, no 6º ano, vocês aprenderam que a Terra está em constante movimento, né? Então aqui é o Sol, tá lá, paradinho, e a Terra está girando ao redor do Sol. Não foi assim que a gente aprendeu no 6º ano? Então, essa volta que a Terra faz é o movimento de translação. Lembrem aí, certo? Então, gente, se eu adotar o referencial Sol, o Sol tá aqui, ó, paradinho. Tudo que está na Terra em relação ao Sol, o meu referencial, o meu ponto de referência, estou adotando o Sol. Ele está parado. E o resto das coisas aqui na Terra estão em movimento. Agora vamos para um exemplo mais fácil. Esse foi simples. O outro também vai ser. O que acontece muito no nosso dia a dia. Imaginem que vocês estão lá na faixa de pedestre. Está esperando, né, o sinal fechar, porque o sinal está aberto. Está esperando o sinal fechar para você atravessar a rua. E aí, veja, se o meu ponto de referência for eu mesma em relação aos carros que estão passando, ó, os carros que estão passando, eu sou o ponto de referência, eu estou em repouso, estou aqui parado. Agora vamos trocar. Se o ponto de referência for as pessoas que estão dentro do carro olhando pra gente, o que é que eles que estão dentro do carro percebem? Quando o carro está se movendo, ó, eu que estou aqui paradinha lá, esperando o sinal fechar para eu atravessar. Eu estou parada. A pessoa está passando de carro. Percebe que quanto mais a pessoa está se afastando com o seu carro, parece para ela que eu estou em movimento. Por quê? Porque eu vou me afastando. Então, depende do referencial, do ponto de referência, para eu saber se eu estou em movimento ou se eu estou em repouso. Lembre sempre desse exemplo do carro, né? E você parado lá esperando para atravessar a pista, porque fica bem fácil. Adote você como referencial em relação ao carro, né? Outra observação interessante. Se eu quiser, o ponto de referência sou eu. Eu estou aqui parada, esperando o sinal fechar. E eu quero agora perceber
as pessoas, eu quero olhar agora as pessoas que estão dentro do carro. Então, meu ponto de referência vai ser em relação a mim, não o carro. As pessoas que estão dentro do carro. As pessoas estão lá sentadas, paradas dentro do carro, não estão, né? Mas, para mim, né, quando esse carro está passando, eu tenho a impressão de que essas pessoas que estão lá paradas dentro do carro, que elas estão também em movimento. Ou seja, tudo depende de um ponto de referência, que é o que nós falamos, que chamamos de referencial. É bem simples, tá? Vocês vão começar a perceber um pouco mais ao decorrer da aula. E vamos aí ao estudo do movimento. Para que eu estude esse movimento em física, eu preciso saber alguns termos. Vamos a ele. Primeiro, se eu quero me movimentar daqui, ó, nessa parte do quadro, até aqui, né? Se eu estou me movimentando, eu tenho o chamado deslocamento, né? Eu estou me deslocando aqui do final do quadro, vou dizer que aqui é o final, desculpa, o início. Aqui, ó, do início até o final. Eu tenho um deslocamento, né? Bem difícil isso. Porém, o deslocamento em física, ele é representado por uma letra, que é a letra S. Toda vez que a gente vê essa letra, ela está falando de deslocamento. Da onde eu parti, é o meu deslocamento, minha posição inicial. Posição inicial é representada também por alguma letra, S, I. Então, deslocamento, posição I de inicial. Onde eu cheguei, minha posição final, né? Vocês saem da casa de vocês para ir até a escola. A casa de vocês é o ponto, a posição inicial. A casa de vocês é o SI. E a escola, que é onde você vai chegar, é a sua posição final. É o SF de final. Bem fácil. Outra coisa, eu digo assim, ó, que se eu saio de uma posição inicial e vou até uma posição final, né? Esse deslocamento que eu tive, que eu fiz, ele variou. Porque quando eu comecei, né, eu estava a 0 metros. Quando eu terminei, eu posso estar a, um exemplo, 2 metros, 10 metros. Então, houve uma variação. Do meu início, estou aqui. Então, 0 metros. Eu vou percorrer 2 metros. Então, eu tive uma variação do início até o final. E aí, essa variação de deslocamento, ela é representada em física por uma letra grega, chamada de delta. Olha o delta aqui, nada mais é do que um triângulo. Então, se apareceu esse triângulo, qualquer momento da vida de vocês vão ver muito no ensino médio, com o tio Hudson, que é física lá no ensino médio, tá falando de variação. Alguma coisa ali com esse triângulo está variando. Se o S é deslocamento, variação do deslocamento, né? Sempre nós vamos encontrar variação, sempre. Bem importante essa dica para o ensino médio lá, mas para o nono ano também nós vamos utilizar bastante. Sempre que eu falar em deslocamento, exemplo aqui já aprendemos o delta S. Sempre vai ser a minha posição final menos a posição inicial. Posição final. Deixa eu colocar mais para cá, para vocês anotarem aí melhor. Vamos mais para cá. Ó, vou colocar aqui, certo? Aí vocês organizam aí no caderno de vocês. O delta S, que é a variação do meu deslocamento, vai ser sempre final menos inicial. Ó, professora, quero falar do tempo. O tempo, né, que eu saio da minha casa, tempo zero. Que eu gasto para chegar até a escola, gastei 10 minutos. Tempo final é 10 minutos. Se eu quero saber a variação do tempo, sempre vai ser o final, tempo final, menos tempo inicial. Tudo que a gente for falar em variação é sempre final menos inicial. Isso não é só para deslocamento. Ok? Bem fácil até aí, né? Deslocamento, posição inicial, posição final. Só lembrar das letrinhas que é a letra S aqui representando. Ok? Unidades de medida.
Meu deslocamento, que a gente vai utilizar bastante, é claro que existem outras unidades, mas o que nós vamos utilizar nesse momento é o deslocamento. Ou, lembre, você está se deslocando. Eu não vou dizer que é quilo, nem que é hora, é deslocamento. Então, com medida de comprimento, eu me desloco em metros, em quilômetros. Tem outras, né? Tem centímetros, mas nós vamos utilizar metros e quilômetro, ok? Tá aqui, ó, metros, ponto, vírgula, quilômetro. São as unidades de deslocamento que nós vamos utilizar. E o tempo? O tempo é representado pela letra T minúscula. Tá aqui, ó. Esse tempo vai aparecer para mim ou em segundos ou em horas. Gravem aí. É o que nós vamos utilizar. Deslocamento metros ou quilômetro e o tempo segundos ou horas.